Meu nome é Thiago Ferreira e tenho 34 anos. Há 3 semanas, meus pais venderam a casa da nossa família por R$ 1.800.000, há 12 anos antes, e entregaram cada centavo para minha irmã. Quando perguntei sobre a minha parte, a resposta da minha mãe foi simples. Fique feliz pelo novo começo da sua irmã. R$ 200.000. Toda a minha herança da minha avó desapareceu assim. Mas aqui está o que eles não contavam. Eu guardei a papelada. Um acordo assinado em 2012 prometendo-me 40% do valor da casa sempre que ela fosse vendida. Eles achavam que era apenas papelada de família. Quem processa a família, certo? 1 hora depois de eu fazer um único telefonema, a imobiliária entrou em contato comigo. A venda está congelada. Meus pais não estão lidando bem com isso. Antes de contar o que aconteceu depois, por favor, tire um momento para curtir e se inscrever, mas apenas se você genuinamente quiser saber como isso termina. Deixe um comentário e me diga de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu adoraria saber. Para entender por que eu tinha aquele documento e por que meus pais esqueceram que eu o tinha, preciso levar vocês de volta ao verão de 2012, quando eu tinha 22 anos e ainda acreditava que a família nunca trairia uns aos outros. Crescendo em Curitiba, no Paraná, eu sempre fui o confiável. Minha irmã Marina é 4 anos mais velha que eu. Ela era a única que tinha dificuldades na escola, pulava de curso em curso na faculdade e trancou a matrícula 2 vezes antes de finalmente conseguir um diploma em comunicação, que ela nunca usou. Ela se casou jovem, aos 24 anos, com um cara chamado Cláudio, que trabalhava com vendas de carros. 2 filhos vieram em seguida, e em algum momento do caminho, Marina tornou-se aquela que precisava de ajuda. Eu me formei com laurea acadêmica em Ciências Contábeis. Fui contratado pela Moraes e Carvalho logo após a faculdade. Nunca pedi um centavo aos meus pais depois de formado. E isso, aparentemente, me tornou o caixa eletrônico da família. O padrão era previsível. Marina tinha uma crise, problemas com o carro, uma conta inesperada, taxas de terapia de casal, e meus pais me ligavam. Tiago, você pode ajudar sua irmã só desta vez? Nunca era apenas uma vez. Em 2018, emprestei R$ 15.000 para Marina para salvar o mundo. Terra pisada, disse ela. Confia bendê, bedê-me de R$ 1.000 para salvar o mundo. Homem pura meu, bedê-me de 1.000, soabe de 1.000. Desce de 1.000 pesar. E ao bem pica, e amo 18 para fazem. Vocês temam um bom empregão. Eu fiz a contas uma vez. A lôndego de 10 anos, eu tinha dado minha família, principalmente a Marina, a de 1.000, 15.000 para a Marina, para salvar o casamento dela. Terapia de casal, disse ela. Uma viagem romântica para se reconectarem. Nunca vim centavos de volta. Quando mencionei isso no Natal daquele ano, minha mãe puxou do lado. Não, José Jamesquinho, Tiago. Sua irmã está lutando. Você tem um bom emprego. Eu fiz contas uma vez. Ao longo de 10 anos, eu tinha dado à minha família, principalmente a Marina, mais de 40.000 em empréstimos que nunca foram pagos. Presentes de aniversário que eram, na verdade, pagamentos de contas. Cheques de Natal que iam direto para a dívida do cartão de crédito. E nada disso incluía o grande valor, os R$ 200.000. Minha mãe sempre dizia a mesma coisa sempre que eu hesitava. Você é quem tem a capacidade, sua irmã não tem isso. Levei 30 anos para perceber que isso não era um elogio. Era uma justificativa para me sugar até a última gota. Mas a verdadeira história começa com minha avó e o dinheiro que ela deixou. Minha avó, Dona Elvira Moraes, morreu em março de 2012. Ela tinha 87 anos, lúcida até o fim, e me amava ferozmente. Eu era o neto que visitava. Todo domingo à tarde, durante a faculdade, eu dirigia 40 minutos até a casa de repouso dela em Campo Largo. Jogávamos palavras cruzadas, assistíamos a filmes antigos e conversávamos sobre tudo. A infância dela, o casamento, a padaria que ela administrou por 30 anos antes de se aposentar. Marina visitava talvez 2 vezes por ano, no Natal e no aniversário da avó Elvira. Às vezes, nem isso. Então, quando o testamento da avó Elvira foi lido, ninguém deveria ter ficado surpreso com o que dizia. Mas minha mãe agiu como se tivesse levado um tapa.
Ao meu neto, Tiago André Ferreira, deixo a quantia de R$200 mil da minha parte disponível, para que ele possa ter uma base financeira sólida para o seu futuro. Era isso. Claro, específico e intencional. Marina ficou com o jogo de porcelana da vovó. Minha mãe ficou com as joias antigas. Meu pai ficou com o relógio de pêndulo que estava na família há gerações. Mas o dinheiro líquido que mudava vidas, foi para mim. Minha mãe ficou furiosa. Não com a vó Elvira, claro, mas comigo. Você deve tê-la manipulado, disse ela na recepção do funeral com a voz baixa e venenosa. Ela não estava em seu juízo perfeito. Ela sempre amou mais a Marina. Isso não era verdade. Vó Elvira amava o neto que aparecia. Não era complicado. Guardei uma cópia desse testamento. Ainda tenho, na verdade. Na mesma pasta segura, onde guardo todos os meus documentos importantes. Ele declara claramente a intenção da vovó. Dinheiro para minha base. 2 meses depois de receber essa herança, minha mãe ligou com uma oportunidade maravilhosa. Eu deveria ter sabido naquele momento que algo estava errado. Agosto de 2012. Eu tinha 22 anos, recém-saído da faculdade e sentado na sala de estar dos meus pais enquanto minha mãe explicava como eu poderia investir no futuro da família. A proposta era simples. A casa da família, que meus pais haviam comprado em 1995, ainda tinha cerca de R$120 mil restantes não financiam. A casa valia cerca de R$500 mil na época. Se eu contribuísse com R$200 mil para quitar o financiamento e fazer algumas reformas, eu seria dono de 40% do valor da casa quando ela fosse eventualmente vendida. Pense nisso como um investimento, disse meu pai. Imóveis sempre valorizam. Você vai ganhar dinheiro e estará ajudando sua família. Minha mãe acrescentou. É o que a vó Elvira iria querer. Eu hesitei. 200 mil era tudo que eu tinha. Toda a minha rede de segurança. Os olhos da minha mãe endureceram. Você não confia em nós, Tiago? Somos seus pais. Liguei para meu melhor amigo, Carlos, naquela noite. Éramos próximos desde o primeiro ano na Federal e ele era a única pessoa, fora da minha família, que sabia sobre a herança. Pelo menos pegue algo por escrito, disse Carlos. Qualquer coisa, um guardanapo, algo? Então eu pedi e meus pais riram. Tudo bem, disse minha mãe, revirando os olhos. Se você quer ser profissional sobre isso... Meu pai digitou um acordo simples no computador de casa. Uma página afirmava que eu, Tiago Ferreira, estava contribuindo com R$200 mil para a casa da família, representando 40% de seu valor a ser reembolsado na venda ou transferência da propriedade. Meus pais assinaram. Datado de 15 de agosto de 2012, reconhecemos firme em cartório. Guardei o original no meu cofre pessoal. Custou-me pouco para manter a segurança desses papéis, o melhor dinheiro que já gastei. 12 anos depois, aquele pedaço de papel mudaria tudo. Os anos passaram da maneira que passam quando você está ocupado construindo uma vida que acha estável. Subi na carreira na Moraes e Carvalho de contador júnior para contador sênior e depois analista financeiro sênior. Tirei meu registro no CRC, mudei-me para um apartamento decente no bairro Batel, comecei um fundo de aposentadoria, fiz tudo certo. A vida de Marina tomou um caminho diferente. Ela e Cláudio tiveram 2 filhos, Emma em 2016, Jacó em 2019. Ela nunca voltou a trabalhar. As crianças precisam de mim em casa, dizia ela. A renda de vendas de carros do Cláudio cobria o básico, mal e porcamente. E durante tudo isso, meus pais continuaram ligando. O telhado precisava de reparos. Eu poderia contribuir com R$8 mil? O sistema de ar-condicionado estava morrendo, outros R$12 mil. O IPTU estava apertado em 1 ano. 5 mil ajudariam muito. Considere isso um investimento adicional na sua parte, dizia minha mãe. Eu mantive um controle aproximado. Ao longo de 12 anos, coloquei mais uns R$35 mil naquela casa. Sem documentação desta vez, apenas transferências bancárias com descrições como reparo telhado e ajuda à família. Eu tinha 34 anos, não possuía nada além do meu carro e minhas contas de aposentadoria,
e tinha dado à minha família quase R$ 250 mil. Então, em janeiro de 2024, o casamento de Marina finalmente colapsou. Cláudia deixou por uma mulher que conheceu na concessionária. Ele ficou com a casa, eles tinham comprado apenas o nome dele. Marina saiu com as roupas, as crianças e mais nada. Ela voltou a morar com meus pais. E de repente, todas as conversas familiares se concentraram em uma coisa: como ajudamos Marina a recomeçar? Em 15 de outubro de 2024, uma terça-feira. Lembro-me porque eu estava na minha mesa, revisando balancetes trimestrais, quando o nome da minha mãe piscou na tela do meu celular. Notícias maravilhosas, disse ela, sua voz praticamente cantando. Vendemos a casa, R$ 1,8 milhão. Você acredita? O mercado de Curitiba está louco agora. Fiz as contas instantaneamente. Reflexo de contador. 40% de 1,8 milhão asseguraram R$ 720 mil. Meu investimento original, mais 12 anos de valorização. Finalmente. Isso é ótimo, mãe. Então, quando nós decidimos dar tudo para a Marina, ela me interrompeu. Parei de respirar. Ela precisa mais do que ninguém. Minha mãe continuou, alheia. A coitada perdeu tudo no divórcio. Ela precisa de uma entrada para uma casa nova, dinheiro para se reerguer. Isso vai dar a ela um novo começo. Mãe, minha voz era apenas um sussurro. E a minha parte? Os R$ 200 mil que eu coloquei? Silêncio, depois em um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Frio, desdenhoso, final. Essa foi sua contribuição para a família, Tiago. Seu investimento em nós. Você se saiu bem. Tem uma carreira, um apartamento. Marina não tem nada. Mas tínhamos um acordo. O pai digitou. Vocês dois assinaram. Aquilo era apenas papelada de família. Ela realmente riu. Ninguém vai te cobrar isso. Somos família, não sócios de negócios. Apertei. Fique feliz pela sua irmã, disse minha mãe. Ela está recebendo uma segunda chance na vida. É isso que importa. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei sentado na minha mesa por 10 minutos sem me mexer. A tela do meu computador entrou em modo de espera. O escritório zumbia ao meu redor. E algo dentro de mim, algo que havia se curvado, flexionado e acomodado por 34 anos, finalmente quebrou. Não dormi naquela noite. Fiquei na cama remoendo cada momento. Cada empréstimo que nunca foi pago. Cada feriado onde os problemas de Marina ocupavam o centro do palco. Cada vez que engoli minhas necessidades porque o Tiago aguenta. Às 6 da manhã, desisti de dormir e liguei para o Carlos. Que horas são? Ele resmungou. 6. Preciso conversar. 20 minutos depois, ele estava totalmente acordado e totalmente furioso em meu nome. Tiago, por favor, me diga que você guardou aquele contrato. Eu tinha, claro que tinha. Eu era contador, guardava tudo. Então você precisa de um advogado, disse Carlos. Hoje, não amanhã, hoje. Quando é a assinatura da escritura? Verifiquei o e-mail que minha mãe havia encaminhado semanas atrás, quando ela ainda fingia que eu seria incluído na celebração. O fechamento estava agendado para 20 de outubro, dali a 5 dias. Não sei se consigo fazer isso, sussurrei. Eles são minha família, Carlos. A voz do Carlos foi firme. Que família pega R$ 200 mil do filho e age como se nunca tivesse acontecido? Que família olha para a herança da sua avó, dinheiro que ela deixou especificamente para você, e decide que outra pessoa merece mais? Eu não tinha resposta. Se um estranho fizesse isso com você, continuou Carlos, você chamaria a polícia. Por que sua família deve ter um passe livre? Ele estava certo. Eu sabia que ele estava certo. Eu sabia disso há anos, provavelmente. Só não queria encarar. E se eu perdê-los? Perguntei. E se isso destruir tudo? O que você tem agora? Retrucou Carlos. Uma família que te trata como um caixa eletrônico não é uma família. É um banco com chantagem emocional. Naquela tarde, marquei uma consulta com um advogado imobiliário chamado Dr. Nelson Weber. Pela primeira vez na minha vida, escolhi a mim mesmo. O escritório do Dr. Nelson ficava no 14º andar de um prédio alto no centro de Curitiba, com janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Ele tinha cerca de 40 e poucos anos, têmporas grisalhas, com aquele tipo de presença calma que vem de décadas vendo pessoas em seus piores momentos. Entreguei a ele 3 documentos.
o acordo de 2012 com as assinaturas reconhecidas dos meus pais, o extrato bancário mostrando minha transferência de R$200 mil e uma cópia do testamento da minha avó. Ele leu tudo em silêncio, 2 vezes. Senhor Ferreira, disse ele finalmente, colocando os papéis na mesa. Pela lei brasileira, este acordo é vinculante. Eu expirei. Não tinha percebido que estava prendendo a respiração. O documento está assinado por ambas as partes e tem firma reconhecida, continuou ele. Especifica o valor contribuído, a porcentagem de propriedade e as condições para reembolso. Não é sofisticado, é o que chamamos de contrato de gaveta, mas é executável. Minha mãe disse que era apenas papelada de família, eu disse, que ninguém me cobraria isso. Dr. Nelson quase sorriu. As pessoas dizem muitas coisas quando estão tentando evitar pagar R$720 mil. Ele explicou minhas opções. Eu poderia enviar uma notificação extrajudicial exigindo minha parte, mas isso daria aos meus pais tempo para contratar advogados, potencialmente contestar o acordo, arrastar as coisas por meses ou anos. Ou eu poderia esperar até a assinatura da escritura, aparecer com representação legal e reivindicar meu direito diretamente. A venda não poderia prosseguir se houvesse uma disputa legítima de propriedade ou risco ao negócio. O que você recomendaria? Perguntei. A assinatura é em 3 dias, disse Dr. Nelson. Se você quer certeza, apareça com a documentação que eles não podem refutar na frente de testemunhas que têm a obrigação legal de resolver disputas de propriedade antes de concluir qualquer transação. Pensei na voz da minha mãe ao telefone. Fique feliz pela sua irmã. Eu estarei lá, eu disse. O que preciso fazer? Dr. Nelson agiu rápido. Ao final da nossa reunião em 17 de outubro, ele já havia redigido uma notificação para a Imobiliária Pinheiros, a empresa que cuidava da venda dos meus pais, notificando-os de uma potencial disputa de propriedade afetando o imóvel. Não vamos identificá-lo pelo nome ainda, explicou ele. Apenas que existe uma reivindicação. Isso os coloca em aviso legal. Eles serão obrigados a divulgar isso a todas as partes antes do fechamento. Imaginei meus pais recebendo aquela notícia, a confusão, a compreensão surgindo. O que acontece quando eles descobrirem que sou eu? Eles tentarão contatá-lo, provavelmente através da sua mãe. Culpa, manipulação, o que quer que tenha funcionado antes. Os olhos do Dr. Nelson eram firmes. A questão é se você vai se manter firme. Pensei sobre isso. 34 anos cedendo, sendo responsável, vendo o presente da minha avó, seu desejo documentado explícito para minha segurança, sendo entregue a outra pessoa porque minha irmã precisava mais. Vou me manter firme, eu disse. Dr. Nelson assentiu. Bom, eu irei à assinatura com você no dia 20. Levaremos cópias autenticadas de tudo, o acordo original, os registros de transferência, até o testamento da sua avó, mostrando a intenção dela. Ele fez uma pausa, depois acrescentou algo que fez meu estômago embrulhar. Devo mencionar, revisei os documentos de listagem que seus pais preencheram. Eles assinaram uma declaração do vendedor afirmando que não havia reivindicações de propriedade ou disputa sobre o imóvel. O que significa que eles esqueceram do seu acordo inteiramente ou o omitiram deliberadamente. Sua expressão era neutra, profissional. De qualquer forma, eles assinaram um documento legalmente vinculante que não era preciso. Isso não é bom para eles. A assinatura era em 3 dias. Minha família não fazia ideia de que eu estava indo. Nenhuma ideia de que eu tinha um acordo. Nenhuma ideia de que a venda de R$1.800.000 estava prestes a parar bruscamente. E, honestamente, eu estava apavorado. 17 de outubro, 17 horas e 47 minutos. Meu telefone tocou. Mãe. Eu quase não atendi, mas precisava saber o que eles sabiam. Tiago. A voz dela estava brilhante, artificialmente. Estou tão feliz por ter conseguido falar com você. Vamos fazer uma pequena celebração após a assinatura. Uma festa de boas-vindas para Marina na nova casa dela. Bem, assim que ela encontrar uma. Você virá, não virá? Uma festa? Eles estavam planejando uma festa. Quando é? Perguntei, mantendo minha voz neutra. Dia 21. Logo depois que toda a papelada estiver pronta, a família toda estará lá. Tia Luísa, tio Roberto, todo mundo. Estamos tão animados pelo novo começo da Marina. Fechei meus olhos.
Vou tentar ir. Maravilhoso. Ah, e a Marina quer te agradecer pessoalmente. Ela sabe que você sempre esteve lá por ela. Agradecendo-me por deixá-la pegar minha herança. Pensei, que generosidade. Depois que desligamos, fiquei sentado sozinho no meu apartamento e deixei a raiva tomar conta de mim. Não era uma raiva quente, era algo mais frio, mais esclarecedor. O tipo de raiva que vem quando você finalmente vê uma situação exatamente como ela é. Naquela noite recebi uma mensagem da Marina. M, obrigada por entender. Sei que é muito, mas você sempre foi o forte. Não sei o que faria sem meu irmãozinho me apoiando. Te amo. Ela sabia sobre meus 200 mil reais? Ela sabia que estava celebrando com minha herança? Eu descobriria em breve. 3 dias até a assinatura. Meus pais pensavam que isso estava acabado. Eles pensavam que eu tinha aceitado meu papel. O filho perfeito, o caixa eletrônico da família, aquele que sempre cedia. Eles não tinham ideia de que pela primeira vez na minha vida eu não estava cedendo. Eu estava me libertando. 18 de outubro, 2 dias antes da assinatura. Inventei uma desculpa para visitar a casa dos meus pais. Disse que queria pegar alguns álbuns de fotos antigos antes que os novos donos se mudassem. Minha mãe estava no cabeleireiro. Meu pai estava jogando golfe. Apenas Marina estava lá cuidando das crianças no quintal. Eu estava no meu antigo quarto recolhendo fotos quando ouvi a voz da Marina através das paredes finas. Ela estava no telefone, rindo. Não, o Thiago não vai criar problemas. Ele é bonzinho demais para isso. Você sabe como ele é. Eu congelei. A mãe disse que ele colocou algum dinheiro anos atrás, mas isso foi há uma eternidade. História antiga. E honestamente, eu preciso mais disso. Eu tenho as crianças. O que o Thiago tem para gastar dinheiro? O apartamento dele? O emprego chato de contabilidade? Meu peito apertou. Os 1,8 milhão de reais nem vão render tanto assim depois que eu comprar uma casa e pagar algumas dívidas. Provavelmente só sobrará uns 800 mil depois de tudo. Mas é um começo, né? Ela fez uma pausa, ouvindo quem quer que estivesse do outro lado. O Thiago vai entender, ele sempre entende. Essa é a coisa dele, ele é o compreensivo. Fiquei perfeitamente imóvel, mal respirando. A mãe disse que ele contribuiu com algo para a casa na época, mas tanto faz. Foi um presente. Família ajuda família, e eu preciso da ajuda mais do que ele. Ela sabia. Ela sabia da minha contribuição e decidiu que não importava porque eu tinha um emprego e um apartamento, e ela tinha filhos e problemas. Porque eu era o compreensivo. Saí sem os álbuns de fotos. Não conseguia olhar para ela. Não conseguia confiar no que eu poderia dizer. 2 dias até a assinatura. E agora eu sabia a verdade. Minha irmã era cúmplice. Não foi apenas decisão dos meus pais, foi dela também. Naquela noite, não consegui dormir de novo. À 1 da manhã, liguei para o Carlos. Ele atendeu no segundo toque. Ele estava esperando atualizações. Ela sabia, eu disse, minha voz falhando. Marina sabia do dinheiro. Ela simplesmente decidiu que eu não merecia. Ah, Thiago. Ela chamou de presente. Disse que família ajuda a família. Eu ri amargamente. Como se eu não estivesse ajudando essa família toda a minha vida adulta. Carlos ficou quieto por um momento. Então, você está tendo dúvidas? Eu queria dizer não, mas a verdade era mais complicada. Marina tem 2 filhos, sussurrei. Emma tem 8, Jacó tem 5. Eles não pediram nada disso. E se eu estiver prejudicando eles? Pare! A voz do Carlos foi firme. Você não está tirando nada dessas crianças. Você está pegando o que é legalmente seu, o que sua avó deixou explicitamente para você. Se a Marina não pode se dar o luxo de criar os filhos sem a sua herança roubada, esse é um problema para ela resolver, não seu. Mas todo mundo vai me odiar. Meus pais, Marina, os tios. Serei o vilão. Então deixe que te odeiem com as opiniões erradas deles, enquanto você tem seus 720 mil reais e seu respeito próprio. Carlos suspirou. Thiago, você passou a vida inteira sendo bom filho. Onde isso te levou? Eu não respondi porque ambos sabíamos. Se você não se defender agora, continuou Carlos, quem vai? Sua mãe? Ela é quem está te roubando. Seu pai? Ele só faz o que ela manda. Marina? Ela está literalmente celebrando com o seu dinheiro. Ele estava certo. Eu sabia que ele estava certo.
Desliguei e fiquei no escuro, olhando para o teto. 20 de outubro, 10 horas da manhã. Escritório da Imobiliária Pinheiros, no centro. Eu estaria lá com meu advogado e o documento que eles esqueceram que eu tinha. Ok, preciso fazer uma pausa aqui e perguntar algo diretamente a vocês. Se você fosse eu, parado nessa encruzilhada, sabendo que sua família provavelmente nunca te perdoaria, o que você faria? Você lutaria pelo que é seu, mesmo que isso significasse perdê-los? Ou deixaria pra lá para manter a paz? Comente sua resposta. A, se você lutasse, B, se deixasse pra lá. E se você está investindo em como isso termina, clique em inscrever-se, porque o desfecho está chegando. Agora, voltando à história. 19 de outubro, um dia antes da assinatura. Encontrei Dr. Nelson em seu escritório para uma sessão final de estratégia. A mesa de conferência estava coberta de documentos. Meu acordo original, cópias autenticadas, extratos bancários, até uma linha do tempo que eu havia escrito mostrando cada contribuição adicional que fiz ao longo de 12 anos. Aqui está como amanhã vai ser, disse Dr. Nelson, deslizando um bloco de notas em minha direção. A assinatura está agendada para as 10 horas no escritório da imobiliária no centro. Seus pais, sua irmã, os compradores, o advogado deles, um representante do cartório, todos estarão na sala. E eles não sabem que eu vou. A imobiliária sabe que há uma disputa de propriedade. Eles são legalmente obrigados a informar todas as partes antes do fechamento, mas pedi que não revelassem quem apresentou a reivindicação ainda. Tentei imaginar o rosto da minha mãe quando ela descobrisse. O que acontece quando entrarmos? Vou me apresentar como seu representante legal. Apresentaremos o acordo de 2012 e a documentação de apoio. Nesse ponto, o representante do cartório não pode prosseguir com a transação até que a disputa seja resolvida. Então, a expressão do Dr. Nelson era ilegível. Então seus pais terão uma escolha: reconhecer sua reivindicação e ajustar a distribuição de acordo, ou enfrentar um potencial processo judicial que eles perderão e que custará significativamente mais a longo prazo. Assente lentamente. Eles vão tentar me manipular na frente de todos, provavelmente. É por isso que eu farei a maior parte da conversa. Seu trabalho é manter a calma, dizer o mínimo possível e deixar os documentos falarem por si mesmos. Naquela noite, separei minhas roupas. Um terno azul marinho profissional, camisa branca. Eu entraria naquela sala parecendo exatamente o que eu era. Um profissional financeiro que conhecia seus direitos. Amanhã mudaria tudo. 20 de outubro de 2024. 9h45 da manhã. A imobiliária Pinheiros ocupava o andar térreo de um prédio reformado no centro de Curitiba. Janelas do chão ao teto, tijolos expostos. O tipo de espaço que gritava: transações de sucesso acontecem aqui. Cheguei 15 minutos mais cedo com o Dr. Nelson. A recepcionista nos levou a uma sala de conferência com paredes de vidro onde podíamos ver as outras partes chegarem. Meus pais chegaram primeiro. Minha mãe usava uma blusa creme pérolas, sua roupa de reunião importante. Meu pai parecia desconfortável em um paletó esporte, constantemente puxando o colarinho. Eles não me notaram na sala de conferência. Estavam ocupados demais rindo com Juliana Vieira, a corretora de imóveis. Marina chegou em seguida, parecendo mais arrumada do que eu havia há meses. Maquiagem completa, cabelo feito, usando um vestido envelope e salto alto. Ela já estava falando sobre cores de tinta para sua nova cozinha. Então os compradores, Davi e Lúcia Martins, um casal na casa dos 60 anos procurando diminuir o tamanho da casa, a advogada deles, uma mulher de cabelos grisalhos com uma pasta de couro, finalmente o representante do cartório, um jovem segurando uma pasta grossa com documentos. Todos tomaram seus lugares. Marina sentou-se entre nossos pais, praticamente radiante. Ela olhou ao redor da sala e finalmente me notou. Tiago? Ela parecia confusa. O que você está fazendo aqui? A cabeça da minha mãe virou em minha direção. Por um momento, algo brilhou em seus olhos. Incerteza, medo. Vim apoiar a família, disse eu calmamente. Este é meu advogado, Dr. Nelson Weber. Dr. Nelson assentiu educadamente, mas não disse nada. A testa do meu pai franziu. Advogado? Para que você precisa de um advogado? Juliana Vieira pigarreou, mexendo nos papéis nervosamente. Bem, antes de começarmos, na verdade há algo que precisamos abordar. A sala ficou muito silenciosa.
O sorriso da minha mãe não vacilou, mas seus olhos ficaram frios. Juliana Vieira parecia que preferia estar em qualquer outro lugar. Recebemos uma notificação há 2 dias de uma potencial disputa de propriedade envolvendo este imóvel, disse ela, seus olhos evitando cuidadosamente minha mãe. Somos legalmente obrigados a resolver quaisquer reivindicações antes de podermos prosseguir com a transação. Minha mãe riu, um som teatral e quebradiço. Disputa de propriedade? Isso é absurdo. Esta casa pertence a Ricardo e a mim. Está em nossos nomes há 30 anos. Mãe, minha voz estava firme. Você sabe exatamente do que se trata. Davi Martins, o comprador, mexeu-se desconfortavelmente. De que tipo de disputa estamos falando aqui? Juliana abriu a boca, mas Dr. Nelson falou primeiro. Gostaria de esclarecer a situação. Ele se levantou, comandando a atenção da sala. Meu cliente, Tiago Ferreira, contribuiu com R$200 mil para esta propriedade em agosto de 2012. Em troca, foi prometido a ele 40% do valor da casa em qualquer venda futura. Isso é ridículo, minha mãe explodiu. Não há... Dr. Nelson colocou um documento na mesa. Um acordo escrito, assinado por Ricardo e Diana Ferreira em 15 de agosto de 2012. Tem o original e cópias autenticadas para todos os presentes. Ele deslizou cópias pela mesa. Vi meu pai pegar uma, seu rosto perdendo a cor. Ele se lembrava. Claro que se lembrava. Ele mesmo digitou. A cópia da minha mãe ficou intocada na frente dela. Junto com o acordo, continuou o Dr. Nelson, temos registros bancários confirmando uma transferência de R$200 mil da conta pessoal do Sr. Ferreira para o Sr. e a Sra. Ferreira, em 18 de agosto de 2012. A data e o valor correspondem exatamente ao acordo. Lucia Martins virou-se para o marido. Davi, eu não acho que devíamos... Ninguém vai assinar nada até que isso seja resolvido, disse Juliana rapidamente. Não podemos fechar com uma reivindicação de propriedade não resolvida. Minha mãe finalmente olhou para mim. A frieza em seus olhos havia se transformado em algo mais sombrio. O silêncio se esticou como um elástico prestes a estourar. Dr. Nelson permaneceu de pé, sua voz calma e profissional. O acordo é claro. O Sr. Ferreira tem direito a 40% do preço de venda. Isso dá R$720 mil. O queixo de Marina caiu. R$720 mil? Você está nos processando? Não estou processando ninguém. Encontrei os olhos dela. Estou pedindo o que me foi prometido, o que me é devido legalmente. Isso é loucura! A compostura da minha mãe rachou. Aquele era dinheiro da família. Você estava ajudando com a hipoteca. Eu estava fazendo um investimento, corrigi. E tenho o documento provando isso com sua assinatura. E a do pai. Meu pai não tinha dito uma palavra. Ele estava olhando para o acordo com o rosto cinzento. Diana, eu me lembro disso. Eu mesmo digitei. Ricardo, não. Ele estava certo em pedir por escrito, continuou ele, quase para si mesmo. Achei que era bobagem na época, mas ele estava certo. Juliana Vieira falou, seu tom cuidadosamente neutro. Senhor e Sra. Ferreira, esta é a primeira vez que vejo este documento. Não foi divulgado na papelada de venda. Porque não importa, a voz da minha mãe subiu. Foi apenas algo que fizemos para a paz de espírito do Tiago. Ninguém leva essas coisas de família a sério. As sobrancelhas do Dr. Nelson se ergueram ligeiramente. Os tribunais brasileiros levam, Sra. Ferreira. Este documento atende a todos os requisitos legais para um contrato executável. Seu filho tem uma reivindicação de propriedade legítima. Davi Martins empurrou a mesa e se levantou. Juliana, não estamos confortáveis em prosseguir até que isso seja resolvido. Isso é exatamente o tipo de coisa com que estávamos preocupados. Entendo perfeitamente, disse Juliana. Precisaremos pausar o fechamento até que a disputa seja resolvida. Pausar. Não cancelar, mas perto o suficiente. Vi o rosto da minha mãe passar por emoções. Choque, fúria, descrença e, por baixo de tudo, algo que eu nunca tinha visto antes. Medo. Minha mãe não tinha terminado. Você está fazendo isso por dinheiro? Ela se inclinou sobre a mesa, a voz falhando. Sua própria família, as pessoas que te criaram, sacrificaram tudo por você. E você está nos tratando como estranhos. Vocês trataram meus R$200 mil como se não existissem, respondi.
Vocês decidiram dar tudo para Marina sem nem me dizer que a casa estava à venda. Porque você não precisa. Olhe para você. Você tem uma carreira, um apartamento, uma vida. Marina não tem nada. Marina tem 2 pais que atenderam a todas as necessidades dela por 38 anos. Minha voz estava firme, embora meu coração estivesse batendo forte. Tem um documento provando que me devem 720 mil reais. São tipos diferentes de T. Marina caiu no choro. Como você pode fazer isso comigo? Com meus filhos? Acabei de me divorciar, Tiago. Não tenho nada. Você tem 1,8 milha ou em cima desta mesa. Dr. Nelson interveio calmamente. Menos a parte legítima do meu cliente, você ainda tem 1.080.000. Isso não é nada por nenhum padrão razoável. Minha mãe se virou para o Dr. Nelson. Isso não é da sua conta, este é um assunto de família. Tornou-se da minha conta quando seu filho me contratou para proteger seus interesses legais. O tom do Dr. Nelson nunca vacilou. Interesses que vocês claramente tentaram contornar. Davi Martins se levantou. Não vamos assinar hoje. Juliana, ligue-nos quando isso for resolvido. Ele e a esposa saíram sem dizer mais nada. A advogada dele seguiu, parando na porta. Vocês deveriam ter divulgado isso, senhor e senhora Ferreira. Vocês podem ter exposição além desta venda. Minha mãe se virou para mim, os olhos úmidos de lágrimas, que podiam ser reais ou podiam ser performance. Você arruinou tudo. Espero que esteja feliz. Não estou feliz, disse eu baixinho. Mas também não estou sendo roubado mais. A sala de conferência estava esvaziando. Os compradores se foram. O representante do cartório estava guardando seus documentos intocados. Mas minha família permaneceu, circulando-me como se eu tivesse cometido um crime. Marina agarrou meu braço. Você sabe o que fez? Meus filhos precisam desse dinheiro. Seus sobrinhos. Você não se importa nem um pouco com eles? Puxei meu braço. Emma e Jacó merecem um futuro estável, mas não deve ser construído com dinheiro roubado do tio deles. Roubado? A voz de Marina ficou estridente. A mãe disse que você se ofereceu para ajudar com a casa. Ela disse que você queria contribuir. Contribuí com 200 mil reais com a promessa de receber 40% de volta quando vocês vendessem. Isso não é caridade, Marina. Isso é um investimento. E eu tenho a papelada para provar. Você tinha 22 anos. Você provavelmente entendeu mal. Eu era um formado em contabilidade. Entendi exatamente o que estava assinando e a mãe e o pai também. Meu pai finalmente falou. Tiago, por favor. Não podemos resolver algo em particular sem advogados e estranhos envolvidos? Olhei para ele. Este homem que passou minha vida inteira deferindo a minha mãe, que assinou o acordo e depois fingiu que não existia. Você teve 12 anos para resolver algo, eu disse. Você teve 12 anos para me dizer que estava planejando vender. 12 anos para dizer, Tiago, vamos falar sobre sua parte. Você não fez isso. Você tentou dar meu dinheiro para Marina e esperou que eu fosse bonzinho demais para criar problemas. Peguei minha pasta e me levantei. Estou disposto a negociar, eu disse. Quero meus 720 mil reais, então estou fora disso. Mas não serei culpado por desistir do que é meu. Não mais. Dr. Nelson entregou seu cartão à minha mãe na saída. Ela não pegou. Ele flutuou para a mesa como uma bandeira branca que ela se recusava a aceitar. 1 hora depois que saí da imobiliária, meu telefone tocou. O identificador de chamadas mostrava Imobiliária Pinheiros. Senhora Ferreira, aqui é Juliana Vieira. Sim. Queria atualizá-lo sobre a situação. Ela parecia exausta. A venda está oficialmente congelada até que a disputa de propriedade seja resolvida. Os compradores estão compreensivelmente hesitantes em prosseguir. Entendo que seus pais não estão lidando bem com isso. Sua mãe insiste que tudo isso é um mal-entendido. Seu pai está perguntando se há alguma maneira de agilizar uma resolução. Eu disse. Eles podem reconhecer minha reivindicação de 40% e ajustar o pagamento de acordo. Juliana fez uma pausa. Faço este trabalho há 15 anos, Sr. Ferreira. Já vi muitos conflitos familiares por imóveis, mas tenho que dizer que nunca vi ninguém esquecer de divulgar uma contribuição de 200 mil reais de um membro da família. Você acha que eles esqueceram? Outra pausa. Acho que eles esperavam que ninguém nunca perguntasse. Pensei sobre isso. 12 anos esperando que eu nunca reivindicasse meus direitos. 12 anos apostando no meu silêncio, na minha complacência, na minha necessidade patológica de manter a paz. Senhora Vieira,
Posso te perguntar uma coisa? Claro. Na sua opinião profissional, não legalmente, apenas pessoalmente, você teria assinado aquela declaração do vendedor afirmando que não havia reivindicações de propriedade? Ela ficou quieta por um longo momento. Não, disse ela finalmente. Eu não teria. Porque isso não é apenas um descuido, Sr. Ferreira. Isso é uma escolha. Meus pais escolheram me apagar. Fingi que minha contribuição não existia. Assinar documentos legais dizendo que ninguém mais tinha qualquer direito sobre sua propriedade. Eles fizeram a escolha deles. Agora eu estava fazendo a minha. Pedirei ao meu advogado para contatá-lo amanhã para discutir os próximos passos, eu disse. Obrigado por ligar. A ofensiva de culpa começou naquela noite. Minha mãe ligou às 18 horas e 47 minutos. Sua voz havia se transformado da fúria fria da sala de conferência para algo mais suave, ferido, maternal, de coração partido. Tiago, ela suspirou meu nome. Não acredito que chegamos a isso. Nem eu. Eu te criei melhor que isso. Eu te ensinei que a família vem em primeiro lugar, que nos apoiamos. A voz dela falhou artisticamente. E agora você está nos tratando como criminosos. Estou tratando vocês como pessoas que assinaram um contrato e depois fingiram que ele não existia. Aquele contrato era uma formalidade. Nunca tivemos a intenção. Então, por que você assinou? Silêncio. Você teve uma escolha, mãe. Quando decidiu vender, poderia ter me ligado. Poderia ter dito, Tiago, lembra daquele acordo? Vamos conversar sobre como honrá-lo. Em vez disso, você tentou dar tudo para Marina e esperou que eu não notasse. Sua irmã precisa mais. Isso não cabe a você decidir. Não com meu dinheiro. O tom dela mudou novamente. Mais duro agora. Ameaçador. Se você for adiante com isso, contarei a todos. A família toda saberá que tipo de filho você realmente é. Um ganancioso, egoísta. Conte a eles, eu a interrompi. E eu mostrarei a eles o documento com sua assinatura datado de 2012. Explicarei que você pegou R$200 mil do seu próprio filho e depois tentou dar para sua outra filha porque ela precisava mais. Pela primeira vez na minha vida, minha mãe não teve resposta. Não sou o vilão dessa história, mãe. Sou o único com os recibos. O coração do seu pai, disse ela finalmente. Ele tem uma condição. O estresse pode... A saúde do pai é responsabilidade do pai. A minha é me proteger de ser roubado. Desliguei antes que ela pudesse dizer qualquer outra coisa. Minhas mãos tremiam, mas não liguei de volta. Ok, eu sei que isso foi intenso. Ainda estou processando isso sozinho. Honestamente, esta é a parte onde mais preciso do apoio de vocês. Se você está sentindo isso comigo, se já teve uma família tentando te culpar para desistir de algo que era legitimamente seu, aperte o botão de curtir. É assim que sei que você ainda está aqui comigo. E se você tem uma história assim, deixe nos comentários. Você não está sozinho. Agora, voltando ao que aconteceu depois. Não esperava que Marina ligasse naquela noite. Eram quase 22 horas quando o nome dela apareceu na minha tela. Hesitei, depois atendi. Tiago? A voz dela estava diferente, cansada, drenada das lágrimas teatrais de mais cedo. Podemos conversar? Só nós? Estamos conversando. A mãe está perdendo o controle. Ela está no telefone com a tia Luísa há 1 hora, inventando uma história sobre como você nos emboscou. Marina riu amargamente. Não acho que a Luísa esteja acreditando. Eu não disse nada. Preciso te perguntar uma coisa, continuou Marina, e preciso que você seja honesto. Ok. Você realmente colocou R$200 mil do seu próprio dinheiro em 2012? Senti algo apertar no meu peito. Você sabe que sim. Você mesma disse ao telefone ontem na casa. Silêncio. Então, você ouviu aquilo. Ouviu o suficiente. Tiago, Ela parou. A mãe me disse que você ajudou um pouco naquela época. Ela nunca disse quanto. Juro que não sabia que eram R$200 mil, não até hoje. Eu queria acreditar nela, mas as palavras que eu vi através daquela parede... O Tiago vai entender, ele sempre entende. Continuavam ecoando. Você sabia que havia algo? Eu disse. Você só não perguntou quanto porque não queria saber. O silêncio se esticou entre nós. Talvez você esteja certo, admitiu Marina finalmente. Talvez eu não quisesse saber porque, se soubesse, teria que pensar sobre isso. E era mais fácil não pensar. Esse não é um problema meu para resolver, Marina. Eu sei. A voz dela quebrou.
Eu sei que tenho sido a criança problema, aquela que todos tinham que resgatar. Sei que você tem ressentimento de mim há anos. Eu não tinha ressentimento de você. Eu tinha ressentimento de ser invisível enquanto você recebia tudo. Isso é justo, sussurrou ela. Isso é realmente justo. 22 de outubro. 2 dias após o fechamento fracassado, Dr. Nelson ligou com uma atualização. Os compradores, Davi e Lúcia Martins, haviam oficialmente emitido um ultimato. Resolver a disputa de propriedade dentro de 7 dias, ou eles retirariam sua oferta e exigiriam seu sinal de R$90 mil de volta. Se eles desistirem, explicou o Dr. Nelson, seus pais enfrentam 2 problemas. Primeiro, perdem um comprador garantido em um mercado que já está esfriando. Segundo, podem ter exposição legal por deturpação na declaração do vendedor. Deturpação. Eles assinaram um documento afirmando que não havia reivindicações de propriedade. Isso não era preciso. A advogada dos Martins já havia enviado uma carta sugerindo que poderiam buscar indenização. Processei isso. Meus pais haviam se colocado em um beco sem saída, e eu nem tinha feito nada, exceto aparecer com a verdade. O que você acha que eles farão? Perguntei. Acho que perceberão que não tem vantagem. Cada dia que isso se arrasta, custa dinheiro a eles, honorários legais, custos de manutenção da casa, potencial processo dos compradores. Enquanto isso, você pode esperar indefinidamente. O acordo não expira. Naquela tarde, soube que minha mãe havia contratado seu próprio advogado, um advogado de família chamado Dr. Douglas Pereira, que, segundo o Dr. Nelson, a havia aconselhado imediatamente de que lutar contra minha reivindicação seria caro, demorado e quase certamente sem sucesso. As palavras exatas dele aparentemente foram: Senhora Ferreira, seu filho tem documentação que qualquer juiz no Brasil reconhecerá como válida. Meu conselho profissional é negociar. Quase ri. Após 34 anos da minha mãe controlando cada narrativa, ela finalmente encontrou uma situação onde sua versão dos eventos não importava. Os fatos eram os fatos. As assinaturas eram as assinaturas. E ela estava ficando sem tempo. A ameaça da minha mãe de contar a todos saiu pela culatra espetacularmente. Em 23 de outubro, ela havia ligado para todos os parentes que conseguiu contatar. Tia Luísa, tio Roberto, primos com quem eu não falava há anos, inventando uma história sobre seu filho ingrato bloqueando a venda da casa da família por causa de história antiga. O que ela não contou foi com eu enviando um e-mail em grupo naquele mesmo dia. Assunto: esclarecimento sobre a disputa da propriedade Ferreira. Mantive simples. Anexei o acordo de 2012 com ambas as assinaturas reconhecidas. Os registros bancários mostrando minha transferência de R$200 mil. Uma breve explicação. Contribuí com este dinheiro com uma promessa documentada de 40% de propriedade. Quando a casa fosse vendida, minha parte seria dada à minha irmã. Estou pedindo o que me foi prometido. As respostas vieram rápido. Tia Luísa, a própria irmã da minha mãe, me ligou naquela noite. Tiago, querido, eu acredito em você. A voz dela era calorosa, firme. Sua mãe... Ela fez algo parecido quando liquidamos o espólio da sua avó. Tentou reivindicar coisas que não eram dela. Sei do que ela é capaz. Ela fez? Ela queria as joias da mamãe e o dinheiro que você recebeu. Disse que era injusto que você herdasse mais que a Marina. Tive que ameaçar envolver advogados antes que ela recuasse. Eu não sabia disso. Por anos, pensei que fosse o único a ver minha mãe claramente. Tio Roberto ligou em seguida, irmão do meu pai. Seu pai me ligou, pedindo para eu colocar juízo na sua cabeça. Eu disse a ele que tinha visto os documentos, e a única pessoa precisando de juízo era ele. A narrativa da família estava mudando. Minha mãe contava com todos acreditando na história dela sem evidências. Ela não antecipou que eu forneceria os recibos, literalmente. Você não está sozinho nisso, disse tia Luísa antes de desligar. Você nunca esteve. Só não sabíamos como ajudar. 24 de outubro, meu pai ligou. Foi a primeira vez que ele entrou em contato sem minha mãe orquestrando. Tiago, a voz dele estava pesada, cansada. Podemos conversar? Só você e eu. Eu estava dirigindo para a casa do trabalho, o trânsito da noite de Curitiba se arrastando ao meu redor. Parei em um estacionamento e desliguei o motor. Estou ouvindo. Te devo um pedido de desculpas.
Ele fez uma pausa e o ouvi respirar fundo. Te devo muitos pedidos de desculpas, mas este especialmente. Esperei. Assinei aquele papel em 2012. Eu mesmo digitei. Lembro-me de fazer isso. A voz dele falhou. E então deixei sua mãe me convencer de que não importava, que você apenas concordaria com as coisas. Por quê, pai? A pergunta que guardei por meses finalmente escapou. Por que você a deixou fazer isso? Porque sou um covarde, Tiago. A admissão pairou entre nós. Sua mãe Ela é difícil. Ela tem opiniões fortes. Em algum lugar ao longo do caminho, aprendi que era mais fácil concordar com ela do que brigar, mesmo quando ela estava errada. Mesmo quando eu sabia que ela estava errada. Isso não é ser covarde, pai. Isso é ser cúmplice. Ele fez um som que poderia ter sido um soluço. Você está certo. Você está absolutamente certo. Passei 35 anos de casamento seguindo o caminho mais fácil, e meus filhos pagaram o preço. O que você está dizendo? Estou dizendo que garantirei que você receba seu dinheiro. Não sei como ainda. Sua mãe ainda está lutando. Mas não vou deixar isso terminar com você recebendo nada. Não de novo. Precisa de mais do que promessas, pai. Eu sei. A voz dele se firmou. Pela primeira vez na minha vida, vou fazer a coisa certa, mesmo que me custe. Eu queria acreditar nele, só não sabia se podia. 26 de outubro, escritório do Dr. Nelson. A sala de conferência parecia diferente do que no fechamento dos meus pais. Menor, mais íntima e de alguma forma mais definitiva. Meus pais sentaram-se à minha frente com seu advogado, Dr. Douglas. Marina não estava lá. Pedi que ela fosse excluída. Isso era entre mim e as pessoas que assinaram aquele documento. Dr. Douglas falou primeiro. Meus clientes me autorizaram a propor um acordo. Eles transferirão R$720 mil para o Sr. Ferreira a partir dos proventos da venda, representando sua parte de 40%, conforme especificado no acordo de 2012. Olhei para minha mãe. O rosto dela era uma máscara, sem emoção, controlado. Qualquer batalha interna que ela tivesse travado havia acabado. Em troca, continuou Douglas, o Sr. Ferreira assinará uma liberação renunciando a quaisquer reivindicações futuras contra a propriedade ou os proventos restantes. Dr. Nelson olhou para mim. Tínhamos discutido essa possibilidade. Meu cliente aceita, disse Dr. Nelson. Teremos a liberação preparada em 24 horas. Os R$720 mil devem ser transferidos dentro de 3 dias úteis após o fechamento da venda. Meu pai assentiu. Minha mãe não se moveu. Há mais uma coisa, eu disse. Todos olharam para mim. Quero que vocês dois reconheçam aqui, na frente dos nossos advogados, que esse dinheiro sempre foi meu, que o acordo era válido, que o que vocês tentaram fazer foi errado. O maxilar da minha mãe se apertou. Tiago, preciso ouvir. O silêncio se esticou. Meu pai falou primeiro. Você está certo. Era seu. Estávamos errados em tentar tirar isso. Minha mãe olhou para a mesa. Por um longo momento pensei que ela não diria nada. Tudo bem, disse ela finalmente. Era seu. Acabamos? Não foi o pedido de desculpas que eu merecia, mas foi mais do que eu já tinha recebido antes. Acabamos, eu disse. E pela primeira vez em 12 anos, acreditei nisso. Depois que a reunião terminou, minha mãe me pegou no corredor. Feliz agora? A voz dela estava baixa, amarga. Você conseguiu seu dinheiro. Você nos humilhou na frente de todos. Você venceu. Parei de andar, mas não me virei. Isso nunca foi sobre vencer, mãe. Sério? Porque parece que você estava marcando pontos esse tempo todo, esperando o momento perfeito para cobrar. Agora... Virei-me. Eu guardei um documento, só isso. Um documento que você e o pai assinaram, me prometendo algo. Por 12 anos, nunca toquei no assunto. Nunca pedi juros. Nunca reclamei do dinheiro extra que coloquei para reparos e impostos. Apenas confiei que, quando chegasse a hora, vocês fariam a coisa certa. E eu não fiz. A voz dela vacilou. Eu sei, você não precisa continuar dizendo isso. Ela não respondeu. Não quero te odiar, continuei. Não quero perder você, mas não posso mais ser seu caixa eletrônico. Não posso ser aquele que sacrifica tudo enquanto a Marina leva tudo. Se vamos ter algum tipo de relacionamento daqui pra frente, tem que ser diferente. Diferente como? Igual, com limites. Ainda serei seu filho, mas não serei seu plano de emergência. Os olhos da minha mãe estavam úmidos.
Lágrimas reais dessa vez, pensei. Não sei como fazer isso, sussurrou ela. Não sei como ser o que você está pedindo. Então talvez seja a hora de aprender, eu disse. E fiz. Afastei-me antes que ela pudesse responder. 28 de outubro. A assinatura da escritura finalmente aconteceu. Eu não estava lá. Não precisava estar. Dr. Nelson representou meus interesses e às 11h47 recebi uma confirmação por e-mail. Todos os documentos assinados, venda concluída, proventos distribuídos. 31 de outubro. 3 dias depois. Eu estava na minha mesa na Moraes e Carvalho quando meu telefone vibrou com uma notificação bancária. Depósito R$720 mil. Olhei para o número por um longo tempo. R$720 mil. O presente da minha avó finalmente honrado. Meu investimento finalmente retornado. Meu valor finalmente reconhecido. Liguei para o Carlos. Está feito. Eu disse, como você se sente? Pensei sobre isso. Não tão feliz quanto esperava. Não triunfante. Apenas aliviado. Como um peso que eu não sabia que estava carregando, finalmente foi levantado. É assim que o encerramento parece, disse Carlos. Não são fogos de artifício. É apenas silêncio. Naquela noite, tomei uma decisão. Usaria parte do dinheiro, R$50 mil, para criar um pequeno fundo de bolsa de estudos em nome da minha avó, a Fundação Elvira Moraes para Mulheres Universitárias de Primeira Geração. Ajudaria jovens mulheres como eu, aquelas que trabalham duro, seguem as regras e às vezes são ignoradas. De qualquer forma, a avó Elvira me deixou aquele dinheiro para que eu tivesse uma base. Agora eu poderia passar esse presente adiante. Liguei para a Fundação Comunitária de Curitiba na manhã seguinte, para iniciar o processo. A mulher ao telefone perguntou por que eu queria criar o fundo. Minha avó acreditou em mim quando ninguém mais acreditou, eu disse. Ela queria que eu tivesse um começo sólido. Agora quero dar isso a outra pessoa. Isso é lindo, Sr. Ferreira. Talvez fosse. Ou talvez fosse apenas a coisa certa a fazer. De qualquer forma, parecia algo que a avó Elvira teria aprovado. Janeiro de 2025, 3 meses após o fechamento, minha vida parecia diferente agora. Não dramaticamente, mas significativamente. Ainda trabalhava na Moraes e Carvalho, mas finalmente pedi o aumento que merecia há 2 anos. Eles me deram 15%, mais um bônus pelo trabalho de retenção de clientes que fiz no último trimestre. Descobri que, quando você para de aceitar menos do que vale em uma área da sua vida, para de aceitar em todos os lugares. Comprei um apartamento no bairro Cabral. 2 quartos, piso de madeira original, uma pequena sacada onde eu podia tomar café e assistir à chuva de Curitiba. Era meu nome na escritura, meu espaço, meu futuro. A maior parte do dinheiro foi para investimentos, fundos de índice, contas de aposentadoria, um pequeno fundo de emergência, escolhas chatas e responsáveis, o tipo que a avó Elvira teria feito. Comecei a ver uma terapeuta, doutora Raquel Brando, especializada em dinâmica familiar e estabelecimento de limites. Nossas sessões eram difíceis, cavando 34 anos de agradar as pessoas, de me fazer pequeno, de acreditar que amor significava sacrifício. A parte mais difícil, disse a ela na nossa 3ª sessão, é aceitar que minha família não estava errada por acidente. Eles sabiam o que estavam fazendo. Eles apenas esperavam que eu fosse bonzinho demais para impedi-los. E como isso faz você se sentir? Com raiva, triste, livre. Fiz uma pausa. Principalmente livre. Ela sentiu. Você está de luto, Tiago. Não apenas pelo dinheiro ou pelo relacionamento que gostaria de ter tido. Você está de luto pela versão de si mesmo que acreditava que as coisas melhorariam se ele apenas desse o suficiente. Essa versão de mim era um idiota. Essa versão de você era um sobrevivente. Ele fez o que tinha que fazer. Agora você pode fazer algo diferente. Diferente soava bem. Diferente soava como um começo. Meu relacionamento com minha família se estabeleceu em algo novo. Não curado, não quebrado, apenas diferente. Minha mãe e eu conversávamos uma vez por mês. Chamadas curtas, nível superficial. Ela nunca se desculpou propriamente, e parei de esperar que ela o fizesse. Mas ela também parou de me pedir dinheiro, parou de me comparar com a Marina, parou de me tratar como um recurso a ser gerenciado.
Talvez isso fosse o melhor que conseguiria. Eu estava aprendendo a aceitar isso. Meu pai tentou mais. Ele me enviou uma carta real, manuscrita, 2 páginas, pedindo desculpas por cada vez que ficou em silêncio quando deveria ter falado. Não era eloquente, mas era honesto. Jantamos juntos uma vez, apenas nós 2, e ele me disse que estava orgulhoso de mim. Deveria ter dito isso mais vezes, admitiu ele durante o café. Deveria ter dito todos os dias. Você pode começar agora, eu disse a ele. E ele fez. A surpresa foi a Marina. Em dezembro, ela me enviou uma mensagem. Consegui um emprego de meio período em um consultório dentário. Primeiro emprego real em 8 anos. Achei que você devia saber. Responde. Isso é ótimo, Marina. É sério. Uma semana depois, ela enviou outra. Comprei uma casa, menor do que eu queria, mas é minha. Usei meu dinheiro. É estúpido ter orgulho disso? Não é estúpido, de jeito nenhum. Ela me ligou na véspera de Natal. Conversamos por 1 hora. Realmente conversamos pela primeira vez em anos. Sobre as crianças, sobre o novo emprego dela, sobre como era difícil reconstruir uma vida do zero. Acho que eu tinha inveja de você, admitiu ela. Você sempre teve tudo sob controle. Eu odiava isso. Eu não tinha tudo sob controle. Só era melhor em esconder. Talvez sejamos mais parecidos do que eu pensava. Talvez sejamos. Estou sentado no meu novo apartamento enquanto conto essa história. É uma noite de terça-feira. A chuva está batendo na janela e as luzes da cidade brilham através da neblina. Na minha parede, em uma moldura preta simples, está o acordo de 2012. 2 assinaturas, uma promessa, o pedaço de papel que mudou tudo. As pessoas me perguntam às vezes se valeu a pena. O estresse, o conflito, os meses de tensão familiar. Se eu faria de novo? A resposta é sim, todas as vezes. Não por causa do dinheiro, embora 720 mil reais certamente não tenham atrapalhado, mas por causa do que a luta me ensinou. Por 34 anos, acreditei que ser um bom filho significava dizer sim. Significava dar. Significava desaparecer para que os outros pudessem ocupar mais espaço. Achei que se eu fosse paciente o suficiente, gentil o suficiente, compreensivo o suficiente, minha família acabaria me vendo, me valorizando, me escolhendo. Eles não fizeram isso. Eles nunca fariam, porque eu os ensinei a não fazer. O documento não salvou apenas minha herança, ele me salvou. Foi a prova de que eu tinha valor, de que minhas contribuições importavam, de que eu merecia ser protegido, mesmo que eu tivesse que ser aquele a fazer a proteção. Se você está assistindo a isso e está em uma situação semelhante, sendo aproveitado por pessoas que deveriam te amar, ouça-me quando digo isto. Guarde registros. Guarde recibos. Guarde evidências de cada acordo, cada promessa, cada contribuição. E mais importante, acredite que você vale a pena lutar. Eu não ganhei porque tinha 720 mil reais. Ganhei porque finalmente escolhi a mim mesmo. Essa é a verdadeira herança que minha avó me deixou. Não apenas o dinheiro, mas o conhecimento de que mereço ocupar espaço, ter limites, ser visto. E ninguém, nem mesmo a família, pode tirar isso. De uma perspectiva psicológica, a história do Tiago reflete uma dinâmica com a qual muitas famílias lutam. O bode expiatório versus o filho de ouro. Quando uma criança é obrigada a carregar fardos enquanto outra é protegida das consequências, ambos sofrem, apenas de maneiras diferentes. A criança responsável aprende que o amor é condicional ao desempenho. A criança protegida nunca desenvolve resiliência. 3 lições para tirar disso. Primeiro, amar alguém não significa deixá-lo te explorar. Limites não são muros. São portas que você controla. Segundo, documentação não é desconfiança, é clareza. Mesmo com a família, especialmente com a família, coloque acordos importantes por escrito. Terceiro, às vezes dizer não é a coisa mais amorosa que você pode fazer. Isso força as pessoas a crescer de maneiras que a permissividade nunca permitirá. Se algo disso ressoou com você, saiba que você não está sozinho e seus direitos financeiros, emocionais, pessoais valem a pena ser protegidos. Você merece ocupar espaço. Obrigado por ficar comigo até o final dessa história. Se significou algo para você,
Se você foi o Thiago na sua família, aperte o botão de curtir e inscreva-se. É assim que sei que essas histórias importam. Há mais histórias como esta na playlist abaixo na descrição. Pessoas que se levantaram, traçaram linhas e encontraram o caminho de volta para si mesmas. Até a próxima, cuide-se, porque você merece.